E o Brasil chegou em um ponto complicado para o varejo. Já tá até a notícia na tela. Vendas no varejo do Brasil recuam 0,4% em abril, diz IBGE. Então, as vendas no varejo vêm caindo aqui no Brasil e acaba sendo um setor sensível, dependendo do tipo de varejo, principalmente nesses momentos de crise. E eu queria que você aí comentasse na sua cidade o que está acontecendo. Que hoje, vindo ao escritório, e também no sábado, no domingo, quando eu saio de casa, eu passo em um centro comercial grande aqui perto do meu bairro. E quando eu era criança, eu passava e todos os pontos comerciais estavam alugados, abertos, bonitos. Não tinha aquela, sabe, quando abaixa, meio que é uma garagem. O centro comercial. A porta, né? A porta, que é meio que uma garagem. A porta feia, a porta cinza. Já pode trocar a câmera aqui, Natan, enquanto a gente tá vendo a notícia. Então, a maior parte, pelo menos da nossa região, dos centros comerciais que antes eram lotados, hoje estão vazios. E eu vejo que sim, tem a questão do juro alto, tem a questão da população não estando com o dinheiro, não tendo dinheiro para gastar no varejo, porque é aquilo. O varejo, então você trocar de televisão, você trocar de geladeira, ou você ir na lojinha de cacareco, comprar tapoé, comprar pano de prato, a dona de casa comprar alguma coisinha nova para casa, é quando tá sobrando. Quando o dinheiro tá curto, tá apertado, é a primeira coisa que você deixa de comprar. Você vai ficar trocando essas coisas? Não vai. Ou até mesmo na loja de calçado. Que tem bastante, aqui tem bastante nessa região, Calçado tem. Se bem que algumas já fecharam, mas enfim. Quando a família tá com dinheiro, chega pro filho e fala, vamos comprar um tênis novo aí, filho, pra você ir bacana na escola, pra você sair, passear. Quando a grana tá curta, usa até rasgar. Depois passa por mão. E depois passa ainda a fita, passa tudo, vai no sapateiro pra tentar arrumar. Então a situação complica. E não é somente do varejo que a gente vê que a economia do Brasil tá frágil. Outro fator acaba sendo o endividamento. Então é comum as famílias do Brasil não terem dinheiro, estarem endividadas, porém nós chegamos em um patamar mais elevado do que o normal, já aparece aí, endividamento sobe a 78,2% das famílias em maio, diz CNC, 78,2%, quase 80% das famílias estão endividadas, é uma situação complicada, porém, não é somente endividada, porque pode ser comum. Por exemplo, se você tem um financiamento do carro, você tem uma dívida. Eu tô endividado, Mas você tem uma dívida, porém não necessariamente você está inadimplente. Não, é uma dívida controlada. Controlada. Planejada. Financiamento imobiliário, muitas vezes é uma dívida planejada. Às vezes não é. Mas na maioria, não sei se na maioria, mas muitas vezes é planejado, não. Que eu me preparei aqui, eu dei entrada, a parcelinha cabe no bolso, eu comprei meu imóvel, deixei o aluguel. Exato. Isso aqui é tudo notícia recente. Então essa aqui, ó, dia 9/6/2025, é de agora. É de agora, o que tá acontecendo agora. Mas aí, que vem o ponto, eu falei que você pode ter uma dívida, porém você tá em dia com os pagamentos, você não tá inadimplente, porém a situação não tá tão boa assim não. 70,29 milhões de devedores inadimplentes aqui no Brasil. Então, né? Quer dizer que a bucha já estourou. É um terço do Brasil, né? Que a gente tem 200 e poucas milhões de pessoas. 210 por volta. Então um terço. 33% aí aproximadamente do Brasil está inadimplente. Isso aqui, Sabe ó. quem vai sofrer junto ao bancão também, né? Aí tem que saber dar crédito, né? Sim, tem que saber, né? E também o próprio banco já sabe que parte dos clientes vão ficar inadimplentes. Sim, isso Faz é verdade. parte do jogo, né? Sim. O que paga o juro paga do que ficou inadimplente. Sim. Isso aqui é notícia recente também. 14 de maio. Então é aquilo. A família foi lá, fez a parcelinha, seja da TV, seja do carro, seja que não conseguiu pagar o cartão, parcelou a fatura. Além de estar devendo, ficou inadimplente porque não está aguentando pagar. E o que nós temos no Brasil hoje que vem machucando as famílias é a inflação. O preço de tudo está disparando, está mais caro. Por mais que você pegue que em 2024 a inflação IPCA ficou por volta de 4%. Se você pega a inflação dos alimentos, quanto é que foi dos alimentos? Estourou pra cima, né? Que é aquela cesta de ativos, né? Aí vai ter coisa que subiu muito, coisa que subiu um pouco menos, aí fazendo aquela mediana. Vai ter moradia, vai ter educação, vai ter combustível, vai ter alimento, vai ter um monte de coisa no IPCA. Se você pega o setor de alimento, todo mundo já sabe, estourou. Tanto que o pobre tá olhando, que ele tá indo no mercado, o dinheiro não tá dando pra mesma coisa, e tem os fiscais ainda,
que eu vejo direto, principalmente no X, no Twitter, onde as pessoas vão lá, postam o carrinho no supermercado e postam o preço que deu. Aí sempre aparece um petista, não, mas também você querendo botar aqui que você não comprou quase nada e deu R$ 300 e deu R$ 400, mas você tá comprando café pilão? Hoje em dia não dá mais pra comprar café. Não, olha isso, que absurdo, você tá colocando que deu tudo isso, deu caro, mas tá comprando carne. Tá comprando condicionador. Olha que absurdo, você tá comprando. Em vez de comprar o sabonete da Lux, você tá comprando o sabonete da Dove. Aí também, né, meu? Sempre tem. Não, e outro ponto, esse fator do varejo tá passando dificuldades, eu vejo sim que tem muito a ver com a questão econômica do Brasil, que a situação tá feia, mas eu vejo que foi uma conjuntura de fatores, principalmente para esse varejo físico, esse varejo do comércio, do centrinho comercial, que ao mesmo tempo que nós temos famílias com pouco dinheiro, famílias endividadas, famílias inadimplentes, nós juntamos também com a ascensão da internet. Então hoje em dia, muitas famílias que vão comprar alguma coisa, principalmente pós-pandemia, ao invés de ficar indo no centro comercial, compra na internet. É Exato. Mercado Livre, é Amazon, é Shopee, a galera que tem menos grana adora Shopee. AliExpress também. É que a AliExpress deu aquela taxada, né? Sabe como é que é. Mas é aquilo, antigamente, é verdade. A família, a pessoa que ia no final de semana, que ia depois do serviço comprar alguma coisa na lojinha, que ia comprar um cacareco, hoje tá comprando na Shopee. E outro fator também, a violência, principalmente em grandes capitais, tá grande. Então Impede o cara de sair. a galera não gosta de ficar andando na rua. Eu particularmente não gosto de ficar andando à toa na rua, não. Eu prefiro comprar na Shopee também. É. Prefiro comprar na internet. Eu não fico andando é complicado isso falar, né? Brasino tá assim mesmo. Que eu não fico moscando na rua. Que somente ir à rua, comprar alguma coisa, andar é moscar hoje em dia. E outro ponto para empresas maiores do varejo é que sofrem por conta do juro alto também. Então essas empresas dependem muito de alavancagem, dependem muito de dívida. E o que acontece? O juro alto faz com que a rolagem da dívida, o passivo da dívida, fique caro. Então, para essas empresas se financiarem, para essas empresas, que o normal do varejão é o quê? 12 vezes sem juros. 12 vezes, né? Porque a família já não tem dinheiro, você bota 12 vezes sem juros pra galera conseguir comprar. Mas uma coisa é você oferecer 12 vezes sem juros, quando o juro tá 2%, quando o juro tá 6%, quando o juro tá 7%. Outra coisa é você oferecer 12 vezes sem juros, quando o juro tá batendo quase 15%. Por quê? Porque quando o cara terminar de pagar, obviamente vai ter parcela após parcela. Mas o juro tá altíssimo, quer dizer que tem o custo de capital. Exato. É exatamente por isso. Tem até pergunta aqui do chat. Ou até o próprio custo do fluxo de caixa. Do fluxo de caixa também. Então o Eduardo perguntou, lojas físicas tendem a acabar, hoje em dia compro tudo pela internet. Eu vejo que a loja física, onde o camarada vai lá, ele somente compra, ele vai embora, tende sim não a acabar 100%, porque sempre vai ter algum lugar ou outro, às vezes cidade de interior, às vezes algum bairro específico que existe uma demanda, mas com certeza vai diminuir absurdamente. Comércio físico que eu vejo que não tende a acabar é quando você tem alguma experiência junto, certo? Exato. Então no shopping, hoje em dia você vai no shopping, você não vai, eu vou lá no shopping só pra comprar, não. Tem a praça de alimentação, tem um monte de restaurante dentro do shopping. Hoje em dia as pessoas vão no shopping e tem espaço laser lá pra você fazer depilação, tem barbeiro, tem tatuagem, tem coisa pra fazer na cara, esteticista, tem dentista, tem até médico no shopping. Não, e outro fator que eu vejo é que comércios que tendem a sobreviver melhor numa situação dessa são comércios que a pessoa tocar no produto faz muita diferença. Então você vai comprar roupa. Você pode comprar online, mas às vezes você quer experimentar. Vai ter gente que vai querer, né? Você quer ver como é que fica no corpo. Você vai comprar um telefone, aí um telefone é diferente. Você vê no review da internet, vê vários, você compra, chega na tua casa, tá tudo certo. Mas eu vejo que sapato principalmente, que às vezes é o teu número, você bota no pé, não fica confortável, não fica legal. Sendo que ainda existe na compra online o direito de devolver até 7 dias, né? Sim. Tanto que eu vejo que é um problema que as lojas online têm. Eu tava vendo até um vídeo do dono da Pichau, que um problema que ele tem é devolução. Que o camarada vai lá, compra, ele não gostou, ele tem o direito de devolver, a loja tem que pagar o frete. Sim. Aí, por mais que seja um direito que as pessoas têm, obviamente que ele tem que embutir isso no custo, no preço do produto. E outro fator que, até pode botar a notícia, por favor, aqui na tela, que tá machucando as empresas, então aí, ó, inadimplência e recorde de recuperações judiciais expõe a fragilidade das empresas. Então não é somente a pessoa física que tá passando dificuldade hoje, não. São as empresas também.
empresas ficando inadimplentes, empresas pedindo recuperação judicial porque não conseguem honrar com seus compromissos por conta de todos os fatores econômicos que existem hoje. E para piorar ainda mais, o que tem acontecido? As bets estão concorrendo, né? Concorre diretamente com o varejo. Concorre porque no passado o camarada que tinha um dinheirinho a mais ia lá, comprava no varejinho, tudo certo, na lojinha. Tomava uma cervejinha, Gastava gastava um pouco mais no mercado. Até mesmo as bets, né, que tinha notícia que eu não peguei aqui, acho que ano passado, que afetou principalmente esses mercados populares, mercados Atacadistas. atacadistas, exato. Porque hoje a bet concorre, então, um camarada que apostou e perdeu no tigrinho, isso se não for o básico, né? Mas vamos levar em conta que ele é um pouco mais consciente. Uhum. Que ele tá apostando, que nem os influenciadores falam, aquilo que ele pode perder. Então, ao invés de tomar uma cervejinha pro lazer dele, ele aposta na bet e não tem mais dinheiro pra cervejinha. Não tem mais dinheiro. Ele queria comprar um pão, um hambúrguer pra fazer a noite do hambúrguer. Não tem mais. Aí vai começar o arroz com ovo. É assim que funciona. Então a Bet tá concorrendo também com esses setores. Porque movimentou 1% do PIB. A Bet. Exato. O que não tinha antes movimentou 1%. Aqui, ó. E como o Brasil não tá tendo um ganho de produtividade, um ganho de riqueza, como eu posso dizer, que o PIB vai subindo, mas é aquele cálculo lá, né, que entra gasto público também, que tem inflação no meio, que a realidade é que o Brasil tá estagnado há década já. Mais de década, exato. Há mais já. de década. Tá estagnado. Então, se não houve um aumento na renda média das pessoas, isso, obviamente, que é acima da inflação, né? De verdade. Se não houve um crescimento econômico e as bets que não existiam estão pegando 1% do PIB, tá tirando de outro lugar. Exatamente. E até o Carlos Silva comentou, Correios não estão entregando, atrasando tudo da minha empresa. Cliente pedindo estorno. Aí tem a questão dos Correios também, dando prejuízo. Diversos problemas internos que nós já falamos em outro Gêmeos Podcast. Aí quem é prejudicado? Quem usa os Correios para entregar. Exato. Eu vi até aqui, ó, o Eduardo falando. As lojas físicas serão centros de distribuição e retirada de encomendas. Acredito eu que as lojas físicas, algumas vão se reinventar. Por exemplo, ano passado nós fomos aos Estados Unidos. E lá na Best Buy, que era foco mesmo da galera ir na loja e comprar. Eles se reinventaram. Agora, tem empresas que pagam a mais para conseguir ter uma experiência dentro da loja. Então eu lembro que eu tava lá e tinha uma experiência com a TV AMOLED, sei lá o que, da Samsung, que era um lugar bacana que a pessoa podia sentar, podia ver. As empresas que pagam mais pra Best Buy têm um espaço maior na loja pra ser uma experiência pra galera ver e querer comprar. E aí, muitas vezes nem vai comprar na loja física, mas vai ver que o produto tem um diferencial, que o produto tem algo que ela não via antes, que ela viu o valor agora por conta de ter esse toque físico, de ter visto, de ter ido na loja e acaba comprando. Mas eu também concordo que, por exemplo, o Mercado Livre, Shopee já tem diversos centros de distribuição. Tem um que fica pertinho da minha casa, a menos de 200 metros da minha casa. E vão ter vários lugares que antes era centrinho, que tem loja física onde as pessoas vão, vai ter centro junto, vai começar a ter híbrido, eu acho. Comenta aí como que tá o centrinho comercial da tua cidade. Que eu tava conversando com... Do teu bairro, às vezes, né? Da tua cidade, do teu bairro, próximo aí da tua residência. Que eu tava conversando com um cara mais velho, que ele é dono de imóveis comercial, residencial. É o tio do terreno. E ele mesmo tava comentando que na cidade do interior, que ele tem esses imóveis, que os imóveis comerciais, que tinham lojas que pagavam pra alugar o espaço, não estão querendo alugar mais, que tá tudo fechando. Uhum. E o varejo sofre aqui no Brasil. As empresas sofrem aqui no Brasil. A pessoa física sofre aqui no Brasil. E aí o que acontece depois de tudo isso? Nós temos, bota o TikTok que eu acabei de postar, pessoas falando mal de quem tem dinheiro, de quem é rico. De quem produz alguma coisa. De quem produz alguma coisa pra esse país. Bota no TikTok aqui. Ah, você quer ver só TikTok. Então, semana passada, nós produzimos esse vídeo aqui falando sobre se nós estávamos caindo fora do Brasil, que a situação tá complicada, cada vez mais imposto, que o Estado vai lá, bota no rabo de todo mundo, né? Sim. Principalmente de quem produz. Aí nós fizemos esse vídeo aqui falando se nós sairíamos do Brasil ou não. E chegou o camarada comentando o seguinte, o Renan fez até um vídeo resposta aqui, ó. Eu postei um vídeo. Eu postei um vídeo. Ih, não dá pra deixar a tela cheia, não? Não tá dando. Vai ter que ir assim.
falando que estou pensando em sair do Brasil por conta de tanto imposto, tanta taxação. E aparece esse tipo de comentário. Mombrite, já pode ir arrumando a mala, kkkk. Rico tem que mais é que se fuder. É isso aí, amigo. No Brasil nós temos 12 de 27 estados com mais pessoas recebendo Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. Se todo rico tem que ir embora mesmo, pode arrumar a mala, tem que se fuder. Quem que vai pagar imposto pra sustentar o seu tão amado governinho? De onde que vai vir o dinheiro pra pagar o Bolsa Família da galera? Pra pagar o salário de político? Pra sustentar essa máquina pública inchada? Só no passado, das minhas empresas, eu paguei mais de R$1 milhão em impostos. E esse dinheiro foi pro Estado. Se eu saio daqui, é uma fonte de arrecadação a menos, porque eu iria pra outro país pagar um imposto menor. Os empresários é quem geram os empregos. Se eles vão embora, com certeza vai sim diminuir a desigualdade, porque vai ficar todo mundo mais pobre. E eu vi, Mombrite, que você... Tinha que ter voltado, que eu vi o shortzinho dele jogando lá. Jogando ainda Fortnite. ruim que só, cara. Gameplay de Fortnite, gosta de jogar um game, que até comprou skinzinha paga. Se rico tem que mesmo se fuder, por que você tá dando dinheiro pra empresa bilionária? Pra enriquecer aí os ricos? Por que você tá comentando no YouTube também, que é uma rede bilionária aí do Google? Por que você tem celular também, empresa bilionária que faz? Eu postei um vídeo falando que... É isso aí, ó. É isso que acontece, brasileiro médio. Ele olha pra tudo isso, ele olha pra todas essas questões e pensa, não, tá certo, você tá tendo fuga de milionário, você tá tendo fuga de empresário no Brasil, vai ser bom pra mim, vai ser gostoso demais, é isso que pensa, né, Matheus? Não, e o pior de tudo, que o Brasil tá cruzando uma linha complexa. Então, a população do Brasil, a partir desse momento, a tendência é somente envelhecer, tanto que hoje tem mais pessoas acima de 40 anos do que pessoas nascendo aí, com 5 anos que seja. E além disso, além desse envelhecimento da população que atrapalha toda a produtividade, nós temos, tá até aí a notícia, 12 estados têm mais Bolsa Família do que empregados com carteira assinada. 12 estados. 12. Sendo que aqui no Brasil nós temos 26, mais o Distrito Federal. Daqui a pouco vai cruzar a linha, Renan. Vai cruzar a linha da metade. Tanto que nós podemos ver aqui quais são os estados. Cadê, ó? Então nós temos Maranhão, mais Bolsa Família que carteira assinada. E absurdamente, né? O dobro. Praticamente o dobro. Pará, mais Bolsa Família que carteira assinada. Bahia, também. Piauí. PB é o quê? Paraíba, se eu não me engano. Depois Amazonas. Alagoas. Depois nós temos também Pernambuco, Ceará, Sergipe, Amapá e Acre. Aí depois aqui Rondônia. Acredito que é Roraima aqui, mas enfim, aí os outros aqui são os estados que tem mais trabalhador do que Bolsa Família. São Paulo? São Paulo tem o quê? São Paulo é o último, que tem muito mais trabalhador. 14 milhões. Porém, aquilo é a cidade mais... com mais habitantes aqui no Brasil, né? Então, nós temos 14 milhões de carteira assinada, mas tem 2 milhões e meio de Bolsa Família. Mas se fosse nessa proporção em todos... estaria bom mesmo. Estaria bom ainda. Estaria bom, não estaria ruim não. Que aqui, ó, você pega o primeiro lugar... Tem 600 mil pessoas de carteira assinada, tem o dobro de Bolsa Família. E é Bolsa Família, não tá falando nem de aposentado, nem de funcionário público. Só Bolsa Família mesmo. Isso aí é triste mesmo. A gente tá cruzando uma linha... É que a realidade mesmo é que pro cara ser carteira assinada hoje no Brasil e ganhar um salário mínimo, o cara tem que ser guerreiro. Porque o cara vai pegar, vai trabalhar na 6x1, vai ter que... aguentar um monte de encheção de saco, CLT, compromisso, sendo que ele pode ficar recebendo Bolsa Família e ao mesmo tempo fazer um biquinho por fora. Bico, né? Fazer um bico. Alex Martins, nem pra gente nascer nos Estados Unidos. E também vem aquela outra questão que pro cara receber um salário mínimo, R$1.500 por mês, menos ainda que tem o desconto em INSS e pode ter do Vale Transporte também, o patrão tem que pagar quase 3 mil. Então o patrão paga muito, o funcionário recebe pouco, aí vale a pena o quê? Bolsa Família, auxílio, né? Recebeu auxílio do Estado. Mas eu queria responder o Alex Martins aqui, nem pra gente nascer nos Estados Unidos. Mas você ainda, não que, obviamente, tem muitos problemas no Brasil, mas é um país que você ainda consegue prosperar. Pior se você nascesse numa ditadura que você não pode nem sair. Nascesse na Coreia do Norte, nascesse na Venezuela, nascesse em Cuba, e aí? Então é aquilo. E o Brasil... Tá ruim, tem diversos problemas? Tem, mas você ainda tem a capacidade de prosperar aqui, você tem a capacidade de enxergar a verdade. O ruim seria se você não tivesse nem essa capacidade. É mesmo. Não tivesse nem o acesso à internet.
Tem que olhar pelo lado positivo sempre. Sempre pelo lado positivo. Não sou esse cara que vai ficar olhando só no negativo também, não. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.